A palavra gravura, vinda do latim cavare, quer dizer cavar, aprofundar, abrir. Pode-se dizer que é a ação de se desenhar em sulcos, riscando, abrindo, ferindo uma superfície. No caso da xilogravura, esta superfície é a madeira que se tornará uma matriz. Há mais de um milênio, os chineses praticam xilogravura e só em 1900 foi encontrada perto da cidade Tuoang uma xilogravura gravada por Wang Xin, datada ano 868. Faz parte de uma versão chinesa da Sutra Diamante, oração budista muito conceituada. A imagem, denominada Buda pregando no jardim de Jetavana, é a xilogravura mais antiga com data conhecida. O entalhador utiliza de uma faca para fazer o corte de uma linha fina e precisa. O Instituto Adachi, inaugurado no Japão em 1928, preserva as técnicas originais de gravação ukiyo-e. A matriz é impressa com tinta sumi, base d'água e pressionada com barém, sobre o papel da mesma forma que se fazia no período Edo. A xilogravura europeia mais antiga foi encontrada na França, retratando a crucificação de Cristo, onde há um texto em latim que diz: "Este é o verdadeiro Filho de Deus". A xilogravura vai transformar as cartas de baralho em um produto mais barato, surgindo por volta do século XV na Itália e na França, em grande escala. No Brasil, as atividades xilográficas chegam com a vinda da família real portuguesa em 1808, instalando a impressão régia, tipografia oficial, tendo a fábrica de cartas seu maior faturamento. Pode-se dizer que os indígenas foram os primeiros xilógrafos do território brasileiro, imprimindo corpo e peças indumentárias com suas matrizes. E é com os clichês de madeiras que os jornais e revistas tornam-se mais elaborados. A primeira escola de xilogravura foi em 1860 e estas são clichês em madeiras realizados anos depois, na década de 40, em São Paulo. Carlos Henrique Soares, xilógrafo que vive na cidade do Crato, região do Cariri, membro da Academia de Cordelista do Crato, ministra oficinas de xilogravura em todo o país. Como se faz uma xilogravura? O J. Borges, xilógrafo, tipógrafo, poeta cordelista. Para se fazer uma boa xilogravura, umburando a melhor madeira, nela se faz a gravura. Tem que se botar esquadro no comprimento e largura. Se amola a ferramenta, faca, buril e formão, recorta, cava e descobre o desenho feito à mão, dando os últimos retoques para uma boa impressão. Se corta com um formão, se cava com uma goivinha, se risca com um buril, com o mesmo se faz a linha, riscando a face da madeira e o nome na barrinha. Passa a lixa na matriz, que já está acabada, dando o acabamento na parte que foi gravada, com baixo e alto relevo, e assim não falta mais nada. Se coloca a tinta gráfica, passando a tinta com jeito, com muito cuidado e calma, para não ficar defeito. E depois da impressão, o trabalho fica perfeito. A tinta é resistente e viscosa feito mel. Depois que se passa a tinta, coloca o papel, passando uma colher e os detalhes sendo fiel. Levanta o papel com jeito, usando o dedo da mão, para ver se já imprimiu, se olha com atenção e só retira o papel depois da boa impressão. Depois do impresso pronto, num cordão é pendurado, para secar por 6 dias em um lugar ventilado. Depois se lava a matriz e se guarda com cuidado. J. Borges, xilógrafo cordelista da cidade de Bezerros, Pernambuco.
No Cariri temos muitos cordelistas e poetas que merecem destaques. Dalinha Catunda e Josenir Lacerda, presidente e vice-presidente do grupo Flor de Cariri, criado em 2013, é composto por mulheres cordelistas, poetisas, pesquisadoras, admiradoras da tradição. E em 2020, Josenir, entre outros selecionados, recebe a comenda patativa do Assaré. Vinda de Olinda, temos as obras de Jivan Cassamico, gravador considerado por muitos críticos o maior expoente da xilogravura brasileira. Grandes xilógrafos fazem parte da história brasileira, começando por Lazar Segal com suas gravuras expressionistas. Depois, Oswaldo Guild, carioca, que participou da Semana de Arte Moderna em 1922 e recebeu em 1951 o prêmio de melhor gravador nacional na primeira Bienal de São Paulo. Lívio Abramo, outro grande gravador reconhecido pela Bienal de Arte de São Paulo em 1953, utilizará de buris e madeira de Guatambu em seus trabalhos, após conhecer o professor Adolfo Kohler da Escola de Xilogravura no Horto Florestal, que existiu na década de 40 em São Paulo. Deixando discípulos em seu ateliê de gravura em São Paulo, parte para lecionar no Paraguai. Entre eles, temos a gravadora Maria Bonomi, considerada uma das maiores gravadoras no Brasil. Suas matrizes adquirem proporções gigantescas e seu trabalho ocupa e transforma a cidade. A xilogravura impressa também ocupa os espaços públicos na forma de lambi-lambi. Entre galerias, museus, em São Paulo é possível apreciar coleções internacionais de gravura. Em Campos do Jordão, o Museu da Xilogravura, fundada pelo professor Antônio Costella, que tem ao seu lado sua esposa Leda Campestrin, possuindo uma das maiores coleções de gravuras no país. E o Museu Florestal Octávio Weck, que está localizado na capital de São Paulo, possui uma coleção de madeiras entalhadas e as matrizes e impressões da Escola de Xilogravura de 1940 a 1950, além de uma coleção internacional de gravuras inspirada na instituição. Mariporé é uma cidade do estado de São Paulo. Possui a maior floresta nativa urbana do mundo, um refúgio para atividades do campo com suas águas e serras. A prática da gravura exige um conhecimento técnico e a necessidade de possuir uma ampla capacitação de seus processos, que são bastante minuciosos, exigindo habilidades e atenção, possibilitando o artista expressar-se de forma artística e poética. No estúdio de arte Cantareira, localizado na cidade de Mariporã, na Serra da Cantareira, é o espaço para criar e se inspirar. Caminhar, observar, sentindo o meu entorno, a natureza que me envolve, que me acolhe, é uma das formas de inspiração.
Xilogravura se faz com madeiras, seja de topo ou de fio, compensados ou madeiras maciças. A madeira tem que ser bem tratada, transformada, se necessário, cortada no tamanho que se deseja, lixada. Passe uma camada de goma laca e com uma tinta à base d'água, acrescente uma cor, uma cobertura na superfície para que se tenha destaque ao gravar na madeira. Entre as ferramentas, temos as goivas em V, onde em suas pontas elas possuem um formato parecido com a letra V. Os formões, de diferentes formatos, servem para desbastar o que a faca cortou. E as goivas em U, que possuem um formato arredondado, que dará um golpe, uma linha diferente. Podem ser feitas em casa ou compradas, não importa. O importante é estarem afiadas. Com cuidado, irá gravar, seguindo o desenho. A sua gravação terá diferença nas linhas de acordo com a ferramenta utilizada, seja com faca, a goiva em U ou em V, de diferentes espessuras e formatos, somadas ao golpe, à força projetada. Prepare-se o papel, cortando e reservando ao lado. Usando tinta gráfica, estica-se com um rolo de borracha, para a tinta ser passada na matriz. Agora é hora de imprimir. Depois que o papel foi colocado sobre a matriz, com todo o cuidado, você vai utilizar uma colher de pau, um osso, uma ferramenta que possibilite deslizar, pressionando sobre o papel sem rasgar. E a impressão está feita. Seja em preto ou colorida, é possível tirar quantas cópias desejar e quantas for possível. Criando com cores e as múltiplas combinações de matriz, não há limite. Hora de fazer sua matriz. Vamos lá? Escolha uma madeira macia. Esta é um pedaço de pallet, mas pode ser também de caixote, de feira, não importa. Para começar, é necessário lixá-lo, iniciando com a lixa mais grossa até chegar à mais fina que tiver. Mantenha sempre a mesma direção do movimento. Conforme a numeração aumenta, a lixa fica mais fina. Estará perfeita ao sentir uma maciez ao toque. Vamos desenhar. Com um pedaço de carvão ou lápis, risque na superfície .
Usaremos uma caneta para fixar, mas se sentir necessidade, pode fazer correções. Tire o excesso do grafite e vamos escolher as ferramentas. Eu tenho uma faca e uma navalha. Vou escolher a faca. Segurando com firmeza, vai contornando com um corte a extensão da linha. Usando a caneta novamente, reforce a linha desenhada, deixando-a mais grossa para facilitar o corte e ter uma visão melhor do que será retirado. Para continuar a gravação, vamos utilizar outro material. Agora, um prego e um martelo. A ponta do prego permitirá uma outra forma de gravar. Por a madeira ser macia, é possível modificar as espessuras do diâmetro gravado apenas com uma pressão, maior ou menor, aprofundando ou ficando na superfície da madeira. Desta vez, vamos gravar com a ponta do prego, como se ele fosse um lápis, desenhando a superfície de um papel. É possível, assim, riscar a madeira, gravá-la. Vamos utilizar tintas à base d'água, como guache ou acrílico. É possível usar tinta a óleo, mas desta vez não. Vamos usar só tintas à base d'água.
Com um pincel, deposite a tinta na parte superior da matriz. Espalhe bem. E agora, com um rolinho de espuma, passe de leve na parte inferior, na parte onde foi gravado. É importante que a tinta fique na superfície da matriz, que não entre nos sulcos da gravação. Por isso, utilizamos o rolinho. Vamos utilizar apenas o rolinho. Com auxílio de uma placa, espalhe a tinta para que fique uma camada bem fina no rolo e passe na matriz. A placa pode ser de acrílico ou de vidro. Vamos utilizar um pouco de cor com bastante água. Usando um pincel, espalhe na parte onde não está gravado, na parte mais lisa. E o rolinho na parte de baixo. Apenas com a mão apoie na superfície da matriz, pressione e imprima. Vamos fazer uma outra matriz, desta vez com uma batata. Corte ao meio e vamos esculpi-la.
usando nossa navalha, nosso canivete. Ou se preferir, uma faca. Se preferir, pode desenhar antes de cortar. Tente fazer uma marca para te direcionar no corte. Agora, com uma esponja, uma tesoura e uma tampa, vamos fazer uma almofada de carimbo. Usando uma tinta base d'água, vamos diluí-la em água para colocar na almofada de carimbo que acabamos de fazer. Despeje com cuidado, preenchendo toda a superfície. Hora de imprimir as nossas matrizes de batata. Se você tiver uma almofada de carimbo, pode usar. Mas se não tiver, é possível fazer. Pode fazer quantas matrizes quiser e criar cores para elas. Se não tiver nenhuma almofada e nem puder construir uma, use o pincel.
Misture e crie cores e formas divertidas de impressões. Mais uma impressão. Lembre-se, o rolinho ajuda a não depositar tinta nas áreas gravadas, e o pincel pode ser usado na parte sem gravação, mais lisa, e desta vez vamos explorar um pouco mais as cores. Lembra da batata? Vamos misturar nossas matrizes em uma impressão. Preste atenção. Podemos comparar a matriz com um carimbo, e como este, a imagem precisa ser pensada espelhada. Se você for gravar palavras, números ou qualquer outra coisa, o que está na esquerda vai para a direita, quando você fizer a impressão. E lembre-se, é possível usar um rolinho ou um pincel. Vai depender da matriz em que você estiver entintando.
Observe o seu redor, inspire-se, encontre seu caminho e viva. Viva a arte, viva a gravura.